Fala galera do YouTube, se você não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, hoje atuo como Data Engineer ou famoso engenheiro de dados. Na apresentação de hoje eu vou falar sobre o Kubernetes ou K8s ou como você quiser chamar, beleza? Então o Kubernetes, que é esse carinha aqui, tá? Ele nasceu lá no Google, né? E hoje em dia ele está open source para a comunidade, então significa que você pode utilizar ele em qualquer nuvem, em qualquer sistema. Você pode utilizar ele inclusive on-premise, tá? Então, ele tem o propósito de orquestrar container. Então, se você não sabe o que é um container, eu recomendo que você assista o vídeo que eu vou deixar na descrição, no qual eu ensino ali o passo a passo até você conseguir instalar o Docker, no caso, na sua máquina. Mas lembrando que existem outros, né? Container é apenas um conceito, tá? É sempre bom falar sobre isso. Então, é bom você saber o conceito de containerização e o Docker é uma ferramenta que é uma das mais utilizadas hoje no mercado para isso. Tá? E o Kubernetes também é o maior orquestrador utilizado hoje em 2024. Tá? Ele é mais utilizado aí pelas empresas e foi o que eu tive contato, foi o que eu utilizei e é o que eu conheço aqui, o básico, e vou estar mostrando numa apresentação aqui para vocês. Beleza? Lembrando que Kubernetes é um mundo, tá? É um universo gigante e o que eu sei é muito básico, mas eu pelo menos já sei o básico para me virar ali se eu vier a trabalhar com ele numa outra empresa, ok? Então você que é de dados, tá? Não é só DevOps, não é só a galera de infra que tem que saber sobre Kubernetes e Docker. Até para você poder estudar, tem várias aplicações interessantes rodando em Docker, Kubernetes, que você consegue ter na sua máquina um ambiente muito igual a um de produção, né, numa grande empresa de Big Data, na sua máquina, aí, por mais que ela seja até fraca. Beleza? Então, esse foi o motivo que me levou a conhecer o Kubernetes, um projeto anterior, e hoje eu já vejo a grande vantagem de se utilizar Kubernetes. Né? Por quê? Se você tem uma aplicação no Docker, como nós tínhamos na empresa, nós tínhamos várias, na verdade, e a gente ficar gerenciando isso manualmente, né? Eram 15 aplicações, se não me engano. Como que nós iríamos dar conta de ficar olhando as 15, log das 15? Se uma tá ruim, a gente tem que desligar uma máquina, ligar outra. Isso não seria viável. Agora você imagine uma grande empresa com 1000 aplicações. É totalmente inviável fazer isso manualmente, tá? Então a empresa precisa de um orquestrador desses containers, tá? E existem outros também, o Swarm, que é do próprio Docker, mas o mais utilizado hoje em 2024 é o Kubernetes, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao nosso container. Eu vou dar um refresh. Podemos observar que eu tenho dois containers rodando aqui. Eu tenho o do Portainer e eu tenho outro do Postgres, que é um banco de dados local aqui que eu estou utilizando na minha máquina e recomendo, até por isso que eu recomendo o Docker. Né? É muito fácil você instalar um banco de dados, uma aplicação de catálogo de dados, uma aplicação de Big Data, tá? Com 2 cliques do mouse, um comando Docker Compose, você já tem uma aplicação aí na sua máquina. E se você não gostar, você remove a imagem, remove tudo, pronto, acabou. Não vai interferir em nada no teu sistema operacional. Beleza? Então recomendo aí o conhecimento de Docker. E sem conhecer Docker, você não vai entender nada de Kubernetes. Então é um pré-requisito. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui ao nosso ambiente. Então eu vou entrar ali na pastinha Kubernetes para a gente poder ver. Eu tenho no caso aqui 4 aplicações de Kubernetes. Tem o Hope, né, a parte Hope, tem o Metabase, tem o Nginx, tem o Spark. Mas nesse exemplo aqui eu vou estar utilizando aqui o Nginx para a gente fazer um Hello World. Beleza? Só que antes disso, eu preciso criar um cluster Kubernetes, né, para eu poder fazer o deploy da minha aplicação. Tá? Então, eu vou criar um clusterzinho aqui. No caso, eu estou utilizando o K3D, mas você pode utilizar Minikube, Kind, enfim. O propósito vai ser o mesmo. Tá? Então, K3D, cluster, create, com servers 1, e agent, tem que dar o traço, né, que é um parâmetro, agents, eu vou botar 3. Então ele vai criar aqui um cluster para mim, tá? E ele automaticamente já cria também o load balancer, né? O que é o load balancer? Bom, o load balancer ele serve para o próprio Kubernetes fazer o balanceamento de carga. Ou seja, eu tenho 3 máquinas rodando em um cluster.
E aí, toda vez que alguém fizer uma solicitação na minha aplicação, se for um banco de dados fizer uma query, ou se for uma aplicação Spark fizer um submit, ele vai balanceando entre as três máquinas, né? Então, ele nunca vai deixar uma máquina ficar sobrecarregada. Ele vai balanceando isso, né? Então, por isso que o nome é orquestrador. Ele vai orquestrando as execuções dentro do meu cluster, beleza? E assim ele garante também que nenhum vai ficar fora do ar, né? Porque ele está sempre observando se existe uma das máquinas que ficou fora do ar. Se ficar, ele destrói e cria outra automaticamente, né? Esse é o grande propósito aí do uso de Kubernetes, né? O Docker por si só não seria capaz de fazer isso e as empresas em produção geralmente vão estar utilizando o Kubernetes, né? Principalmente se for uma empresa que tem diversas aplicações, diversos microserviços. Então ele já criou aqui o meu cluster, tá? Então eu posso dar o comando aqui k3d, na verdade kubectl get nodes. Eu consigo ver que eu tenho três nós, né? três máquinas, na verdade, três workers e um server, né? O ideal era que isso aqui fosse, cada um fosse uma máquina, isso aqui fosse outra máquina, tá? A gente teria uma máquina master e outras máquinas worker ou slave, dependendo da literatura. Esse conceito de cluster ele é utilizado tanto em qualquer aplicação que utiliza cluster, tá? Pode ser Spark, pode ser Hadoop, pode ser qualquer uma, o conceito é sempre o mesmo, o que vai mudar geralmente é o nome. Uma vai chamar de master, outra vai chamar de slave, as máquinas workers, enfim, name node, né, como é o caso lá do Hadoop. Então, basicamente, esse é o conceito de cluster, tá? A gente tem, deixa eu mostrar aqui, a gente tem uma máquina master, que é esse servidor, três máquinas workers, né, que aqui ele chama de agent, e o load balancer para balancear a carga entre essas máquinas, beleza? Ele já cria automaticamente, o que é muito legal. Então, voltando aqui, vamos tentar ver se temos algum pod criado. Então, kubectl get pods, podemos observar que não temos nenhum pod. O pod ele é como se fosse o container do Docker, né? Ele é a menor unidade do Kubernetes. Então, geralmente, a gente vai ter um pod para um container, ok? Então, 90% aí dos casos, né, pelo menos no projeto que eu passei, pelos estudos que eu fiz, geralmente, tá, nas empresas em produção, vai ser um pod e um container. Mas, lembrando que isso sempre é uma palavra muito difícil aqui de falar na tecnologia. Então, vamos criar um podzinho, vai ser o podzinho da Nginx, tá? Vou criar essa aplicação ali. Então, eu tenho aqui um manifesto, né? Cat deployment. Podemos ver que nós temos aqui um manifesto, tá? E é muito parecido lá com o Docker, né? Se você já viu o Docker Compose, é um arquivo YAML e a gente faz a declaração aqui, tá? Kind é o tipo, aí aqui é o nome da imagem, a porta. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Aqui é o número de réplicas, tá? Então eu vou ter duas réplicas da minha aplicação rodando e é muito legal. Ele vai rodar na porta 80, tá? E beleza. Então é basicamente parecido lá com o Docker, se você já viu o manifesto, tá? Então como é que a gente aplica aquela aplicação para ela realmente virar um pod, para ela virar um container, né? Digamos assim. Muito parecido lá com o container. Então, kubectl apply -f de file, né? E deployment, que é o nome do meu arquivo. Então eu vou aplicar e ele criou aqui, ó, tá vendo? Ele criou um serviço de Nginx. Então se eu der agora um kubectl get pods, eu tenho um pod, eu tenho na verdade um pod com duas réplicas, né? Então eu tenho um pod 1, pod 2, porque eu criei duas réplicas. Se eu aumentar para 3, né, eu vou aumentar lá, eu vou aumentar isso para 3, então inserir 3 ascwq. Vamos só verificar se realmente aumentou para 3, ó, 3 réplicas, e agora eu vou fazer o deployment novamente. E agora quando eu fizer o get pods, eu já tenho 3 réplicas, né? Uma está rodando a 3 segundos.
beleza? Então, basicamente é assim que você escala, aumenta, diminui lá o número de réplicas da sua aplicação. Isso é bem interessante, tá? E ele sempre vai ficar tentando garantir que você tenha 3 máquinas disponíveis. Então, assim você consegue garantir alta disponibilidade da sua aplicação, beleza? Então, se eu chegar ali, kubectl, delete, pod, e deletar isso aqui, o que vai acontecer? Ó, ele vai deletar, ele está deletando aí, mas o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai criar outra, né? Ele vai criar outra, olha lá. Ele apagou essa aqui, ó, que tinha 5x no final, ó, foi a que eu apaguei, mas ele criou outra aplicação, ele criou outra réplica, desculpa, imediatamente porque ele reparou que aquela foi apagada, né? Então, se der algum problema, se der algum tipo de sobrecarga, ficar sem memória, ficar sem disco, ele cria outra réplica e é isso que acontece com o Kubernetes, por isso que ele é amplamente utilizado, beleza? E esse é o conceito aí de self-healing, né? Ele está sempre olhando para ele mesmo e vendo se está tudo bem. Se não tiver, ele destrói o pod, cria outro, acabou e vida que segue, né? É mais ou menos parecido lá com o container do Docker, que ele não é utilizado para ficar sendo igual uma VM que tem que estar sempre disponível. Ele, se você tiver algum problema, ele destrói, cria outro e pronto, vida que segue, beleza? E aí, como é que a gente pode, né, kubectl get pods, como é que a gente pode entrar num pod? Né? É muito parecido lá com o Docker, se você já acessou um container. Então, kubectl, eu vou dar aqui o comando exec -it, igualzinho do Docker, né? E vou acessar lá o meu container, o meu pod, na verdade, né? Ctrl+C, Ctrl+V e /bin/bash. Ele vai reclamar dizendo que esse comando aqui vai ser removido nas futuras versões para eu poder utilizar o kubectl exec pod. Mas nesse caso eu já estou aqui dentro do container, ó, tá vendo? Dentro do meu pod. Tá vendo que o navegador aqui mudou, que o cursor aqui mudou. Eu já estou aqui em root, né? Ou seja, eu estou dentro do meu container. Se eu fizer um ls, eu estou dentro do meu pod, e dentro do meu pod eu vou entrar aqui numa pastinha, né? Na verdade, eu vou primeiro, vou abrir aqui uma nova instância aqui, kubectl get pods, e eu vou, deixa eu aumentar aqui, eu vou tentar, deixa eu dar um kubectl get all, eu vou tentar acessar a porta 80, tá? Então deixa eu voltar aqui. Então, localhost 8080. Não tem nada. Por quê? Porque o meu pod ele não vem acessível, né? E para isso eu vou utilizar aqui o port forward. Mas lembrando que existem outras formas também de fazer isso, tá? Eu vou utilizar o port forward, mas fique sabendo que não é a única forma. Então, kubectl port forward, e aí eu passo o nome do pod, né? No caso eu vou acessar esse pod aqui, na verdade eu vou abrir a porta dele de conexão do pod com a minha máquina local, tá? Então vai ser port forward, eu quero que ele abra na porta 8080, quando ele bater na porta 80 do meu pod. Então beleza, eu já fiz aqui um forward, né? E aí se eu voltar lá e executar a minha aplicação, eu já tenho aqui uma conexão entre a minha máquina e o meu pod, beleza? E agora, uma coisa legal é eu trocar ali aquele textinho lá, né? É uma coisa que eu achei legal. Então vamos lá, cd user, na pasta share, na pasta nginx, na pasta html, eu vou criar aqui, se eu dar um cat aqui nesse index, ele está nesse formato. Eu vou substituir esse arquivo, então eu vou fazer aqui echo, vou fazer um hello Kubernetes, e eu vou exportar esse arquivo como index, substituindo aquele .html. E beleza. E se eu voltar aqui agora e atualizar, olha o que aconteceu.
ele já trocou a minha aplicação aqui, né? E é assim que funciona basicamente o Kubernetes. Esse é o básico, tá? O Kubernetes é um mundo, mas você que é de dados, provavelmente você vai ter contato com o Kubernetes algum dia na sua vida. Beleza? Então, espero que você saiba pelo menos o básico quando esse desafio aparecer. E se você gostou, deixa um comentário aí, se inscreve no canal, deixa um like e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!